Sou Esther Quequeto, apresentadora do canal Luz e Sombra. Hoje estamos aqui no podcast, que é a honra de entrevistar o Tadeu. Então, a janela de Johari, ela representa muito, ela traz um entendimento dentro desses 4 eus, das nossas crenças limitantes também, né? E qual que é a relação, então, das sombras com as crenças limitantes e possibilitadoras? A partir do momento que eu começo a entender que eu tenho sombras, né? Porque muitas pessoas se acham muito corretas, muito justas, muito certinhas, que elas nunca pisam na bola. E isso pode ser uma grande... Tcharam! Uma grande sombra, né? Uma grande sombra, né? Então, dentro desse contexto, como que a gente pode dizer que as sombras interferem nas crenças da pessoa, na visão de mundo dela? Primeiro, que são crenças, né? São estados mentais que a gente assume que são verdadeiros, certo? Elas normalmente são expressas através de frases, né? Vamos dizer, são expressas de uma forma linguística. Dá algum exemplo, né? Dinheiro não vem fácil, o dinheiro não dá em pé, né? Não dá em planta. Homem nenhum não presta, mulher não sei o quê. Ou seja, só se ganha dinheiro com muito trabalho, com muito suor, com muito sacrifício. Quando o dia começa bem, alguma coisa de ruim vai acontecer, né? Eu vi muita falando, ixi, eu estou rindo muito, alguma coisa de ruim vai acontecer. Caramba, por que é que não posso ter um dia bom, né? Por que é que eu não posso ser feliz, começar o dia bem? Por que é que está ruim, né? Aí você vai olhar por trás, por exemplo, crenças de não merecimento. E essas crenças de não merecimento vão estar muito relacionadas às sombras nossas, né? A medo, a vergonha, a culpa, né? Muita gente tem culpa de ser feliz. Ele não se sente bem sendo feliz. Por quê? Porque meu pai foi infeliz, minha mãe teve uma vida horrível, meus avós tiveram uma vida péssima, difícil, sacrificada, passaram fome, né, e etc. Então, eu não tenho o direito de ser feliz, entendeu? Eu não posso ser feliz, porque se eu for feliz, eu vou ser diferente dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós. Então, você começa a entender que por trás dessas crenças existem coisas muito profundas. E para entender o que está por trás dessas crenças, é importante a gente entender as nossas sombras, porque elas que vão dar essas respostas. Porque crença não é uma coisa racional, na maioria das vezes, né? Cognitiva, uma coisa que eu penso e declaro e virou crença, não. É uma coisa que tem muita coisa por trás. Né? Como eu falei, não merecimento, vergonha, culpa, né? E tantas outras coisas que a gente tem lá para trás, principalmente da nossa infância e, às vezes, muitas vezes, até transgeracional, né? Que vem dos nossos antepassados. E que, de uma forma, eu estou tentando honrar repetindo aquilo, né? Então, tem um exemplo muito legal que o Deepak Chopra dá de um jovem, está até no meu livro, no Luz e Sombra, que ele fala o seguinte, que o jovem era um jogador, vamos dizer, amador de futebol americano, e de repente ele é contratado para ser profissional, mesmo, para a liga profissional. E o cara ganhava uma bolsa de nada, né? Um pouquinho de dólar, e de repente passa a ganhar 3 milhões de dólares por ano. E com 15 dias, o que é que o cara faz? Toma um porre, né? Toma um pileque, bate no carro, atropela pessoas, gera um caos. E perde tudo o que ele teria direito durante a vida dele, né? O dinheiro, a fama, né? Os status sociais, a profissão. Por quê? O que é que estava por trás disso, né? Vamos dizer assim, olhando pelas sombras. Meus pais tiveram uma vida miserável, meus irmãos têm uma vida miserável, meus avós tiveram uma vida miserável, não? Quem sou eu para ter uma vida boa e feliz e digna? Quem sou eu para ser rico, para ter uma vida de prosperidade? Então, inconscientemente, o que é que ele fez? Ele jogou tudo no lixo. A vida deu de presente para ele, vamos dizer, o melhor, né? Financeiramente e profissionalmente. E ele, em 15 dias, de forma inconsciente, jogou tudo no lixo. Por quê? Por uma crença profunda de não merecimento, que tem a ver com sombras profundas que tinham dentro dele. Então, olhar para as nossas sombras faz a gente entender o que está por trás dessas crenças, porque tem muita coisa por trás no inconsciente, e aí me dá a capacidade de mudar isso dentro de mim. Porque a crença ela não pode ser apagada, ela pode ser alterada, né? Eu posso trocar, por exemplo, uma crença de não merecimento numa crença de merecimento. Mas eu posso transformá-la, eu não posso deletar, eu não posso ficar sem crença. Isso aí quem diz é a programação neurolinguística. Né? Então, assim, nós podemos mudar as crenças, mas para mudar essas crenças eu tenho que entender o que é que está por trás disso. Porque, às vezes, até num processo terapêutico é que a gente vai conseguir entender isso, porque de uma forma mais espontânea e consciente, a pessoa nem percebe que tem crenças, né? Crenças limitantes.
Às vezes precisa de todo um trabalho terapêutico para levantar a crença, primeiro, a crença que tem, né, que a pessoa tem, e depois entender o que está por trás daquela crença. Né? Então, na jornada Luz e Sombra, principalmente na primeira etapa da jornada Luz e Sombra, a gente vai olhar para essas crenças, né? Vai entender profundamente, entender o que é crença, entender que crenças limitantes cada um tem dentro de si, na sua jornada, e entender o que é que gerou aquela crença. Porque se eu entendo a origem das crenças, eu posso mudar. Né? Ressignificar aquela origem e transformar aquela crença que antes era limitante numa crença possibilitadora, dando a oportunidade da pessoa viver com mais prosperidade, abundância, com mais alegria, com mais amor, né? Da pessoa ter uma vida mais inteira e verdadeira. Então, essa é a grande pegada, vamos dizer, da questão de olhar para as crenças na jornada Luz e Sombra. Então, olha, vocês que estão ouvindo pela primeira vez sobre esse assunto, então a melhor forma de você entender como que as sombras agem na sua vida, começa a observar seus pensamentos, as suas ações, épocas da sua vida que você sente um desconforto de lembrar o que é que aconteceu naquela época, né? Quais os sentimentos negativos você tem e que tem te impedido de levar uma vida como você gostaria. A partir daí, você começa a entender como as sombras estão agindo na sua vida. Tadeu, então, a gente falou bastante de sombra, né? Como é, então, que a gente vai fazer com que o puro ouro possa ser manifestado na nossa vida, como o Jung falou? O que a gente faz com essas sombras para elas se transformarem nesse puro ouro? O processo da jornada Luz e Sombra, né, que é a nossa proposta, o nosso convite, vamos dizer, aos alunos aqui que participam da jornada, é primeiro olhar para as sombras, né? Eu tenho que olhar para as minhas sombras, né? Enxergar minhas sombras. Aceitar que eu tenho sombras, né? A partir daí, sim, começar um movimento de integração dessas sombras. Mas assim, se eu nem aceito que eu tenho sombra, não tem como ter movimento, né? O Carl Rogers diz o seguinte, né? Que eu só posso mudar aquilo que eu aceito em mim. Olha que coisa forte isso do Carl Rogers, né? Grande psicólogo humanista. Então, assim, como eu vou mudar algo que eu não aceito em mim? Como é que alguém vai mudar uma sombra, alterar, né, a forma de lidar com essa sombra, se ele nem aceita a possibilidade de ter sombra? Entende isso? Então, o primeiro grande movimento é dizer assim, ok, eu tenho sombras. Isso já é um grande passo, parece ser um passo muito básico, mas é extremamente desafiante. Porque muitas pessoas não vêm para a jornada Luz e Sombra só pelo nome sombra. Né? Sim, o nome sombras, né? Já causa um certo rebuliço, o nome, a palavra. Imagina olhar, entende isso? Se ao falar sombra já causa um incômodo terrível, imagina você dizer, agora você vai olhar para isso aí, de verdade, vai olhar essa parte sua aí. Cara, a pessoa entra em desespero. Só que as pessoas não sabem o quanto valioso é, o quanto curador é, o quanto potencializador é olhar para as suas próprias sombras. O quanto de ouro que a gente encontra nela. E aí eu volto mais uma vez e falo a frase do Jung. 95% das nossas sombras são puro ouro. Então, assim, isso é que... Por isso, venha, né? Olhe para essas sombras. Né? Se você realmente tomar essa frase como verdade, você vai se permitir nessa jornada. Porque eu não estou dizendo, né, Esther, você sabe muito bem disso, que é facinho, que é só alegria, que você vai morrer de rir, vai passar a jornada toda rindo. Não, não é isso. Não, aqui ninguém está para enganar ninguém. Às vezes é bem dolorido olhar para isso. Tem partes nossas que dói muito olhar. Mas, ao mesmo tempo, é profundamente curador, né? É profundamente libertador, é profundamente potencializador. Então, por essa questão, acho que vale a pena sim. Eu posso falar da minha jornada, você também tem uma jornada muito profunda nessa área aí, e a gente vê realmente como somos diferentes depois da jornada, né? Como olhar para as sombras, integrar essas sombras dentro da gente, né? Achar esse ouro dentro da gente nos tornou seres humanos melhores, né? Nos diversos aspectos, nos diversos papéis que a gente vive. Então, assim... Vale a pena sim, não é só alegria e não é só, né, brincadeira. A gente faz de uma forma leve, faz de uma forma amorosa, mas é dolorido. Eu não gosto de enganar ninguém. Não, você não vai... Não, dói. Crescer dói, né? Diz a frase, crescer dói. Realmente o crescimento às vezes é muito dolorido, mas ao mesmo tempo é profundamente libertador. Acho que isso é o que vale, sabe, Esther? Eu gosto muito daquela frase, né, do Freud, que ele diz assim...
eu aplico muito essa frase na minha vida, né? Dentro do meu processo luz e sombra. Quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa muda. Então, a dor de não estar vivendo, né? Quando você está ali mergulhado nas suas sombras e não vê uma luz no fim do túnel, mas aí você recebe, né? A gente vê muito isso no documentário da Deb Ford, né? Quando ela não aguentava mais aquela vida que ela levava, que ela recebeu um impulso e ela, opa, peraí, eu quero mudar. Então, aí eu não tenho mais o medo da mudança, eu enfrento. Então, acho que nesse momento do enfrentamento, né, é onde você começa a poder tocar nesse puro ouro que está dentro de cada um de nós. Nós temos dentro de nós toda a condição de usar esse puro ouro, mas por que ele não aparece? Porque a gente ainda está lá sufocado nas nossas sombras. Por isso que é preciso ter a humildade, né? Esse processo de luz e sombra, ele faz com que a gente saia do orgulho, que é justamente aquele eu, né? E vá caminhando para esse processo, esse caminhar de humildade, para você falar, não, eu mesmo, eu sou esse ser que está tendo muitos prejuízos na vida, porque não é capaz de assumir que age de uma maneira inadequada, que tem medo de se desafiar, né? E aí é onde a gente começa a caminhar para extrair de dentro da gente o melhor. Não é isso? E tem o Deepak Chopra, né, que é um grande médico, né, indiano, espiritualista, escritor de centenas de livros, acho que já dezenas ou centenas, e um grande estudioso das sombras, né? Ele fala que tem dois caminhos, ou enfrenta as sombras ou ela me domina. Infelizmente é isso, ou você encara isso, olha de verdade, ou uma hora isso vai tomar conta de você, vai ser maior do que você, né? Eu gosto muito daquele livro O Médico Monstro, né, do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né, que faz essa dualidade do ser humano. Existe um médico social, né, todo educado, todo fino e tal, que em noites específicas, dentro dele vem esse monstro, ele se transforma no monstro, né? Quem é esse monstro para esse médico? É a própria sombra dele, que ele nega, que ele não quer ver, que ele não quer aceitar, que não quer olhar, e quando vem de uma forma monstruosa, né? São monstros que vêm dominar a vida da gente. E muitas vezes a pessoa diz, fulano era tão assim, tão assado, um pai tão exemplar, um marido tão assim, um profissional tão assado, e de repente faz um negócio desse, como pode? Pode, gente. Pode sim, porque ninguém é só bom não, né? E um que tem uma frase que eu amo, e uso para a minha vida, que diz assim, eu prefiro ser inteiro do que ser bom. Então ninguém é 100% bom, ninguém, certo? Mesmo os mestres têm seus desafios também. E muitos mestres se perderam exatamente por negar esse lado não tão bom dentro dele. Então, olhar para as nossas sombras, integrar essas sombras, nos dá a liberdade de ter mais consciência das nossas escolhas, porque senão ela domina a gente e se torna maior do que nós, certo? A gente vê muitas vezes, né, fulano foi dominado pela raiva, fez uma loucura, era uma pessoa tão assim, tão pacífica, que matou alguém, ou agrediu alguém, ou fez algo totalmente fora do normal dele, né? Vamos dizer assim, do que todo mundo conhecia dele. Por quê? Porque todos nós temos raiva dentro da gente, todos nós. E se a gente aceita que tem raiva, eu consigo lidar melhor com essa raiva, entende? Na hora que vier algum conflito, né? Vamos dizer assim. Fulano, como é que pode? Matou alguém, né? Era uma pessoa tão pacífica, via dentro da igreja, rezando, orando, e de repente faz isso, porque ele tinha um assassino dentro dele, todos nós temos em potencial. Isso não significa que eu tenho que matar ninguém, mas existe às vezes um assassino dentro de mim. E quando eu sou capaz de reconhecer esse assassino dentro de mim, que eu tenho essa energia dentro de mim, aceitar e integrar isso dentro de mim, menos assassino eu serei. Isso é que é o legal, né? Mais capaz eu serei de lidar diante de um conflito sem necessariamente matar ninguém, né? Sabendo usar a minha energia de raiva para o quê? Para colocar limite, para me posicionar, mas não para agredir ninguém, muito menos matar alguém, entende? Então, assim, aceitar as sombras, olhar para essas sombras, faz com que elas não se tornem donas da nossa vida, maiores que a gente, entende? Porque senão nós vamos pagar um preço muito caro às vezes, né? E fazer coisas que a gente vai se arrepender às vezes o resto da vida e que às vezes não tem mais jeito de consertar. Tem coisas que você faz que não tem mais conserto, né? Então, olhar para as sombras também é libertador no sentido de eu ter mais consciência, de poder tomar atitudes mais conscientes diante da vida, entende? Ter a liberdade de decidir com consciência, não com inconsciência. É isso. Eu gosto muito da página 95 do livro e uso muito ela no consultório também, né? Porque às vezes
a pessoa ela entende que ela precisa de uma mudança, mas ela não sabe o caminho. E lá na página 95 você fala muito, né, dos passos para que a gente possa encontrar esse puro ouro, né? Você fala dos 5 passos até a gente chegar na integração. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Para ficar mais claro, para a gente poder saber o caminho a começar a trilhar para a integração das sombras e encontro do puro ouro. Tá. Então, de uma forma, a gente usa de forma didática, mas tudo acontece junto e misturado, né? Vamos dizer assim. Primeira grande etapa é reconhecer. Lembra que eu falei do Carl Roger, né? Então, se você não reconhece que tem algo, você não tem como mudar esse algo. Se você não aceita, então reconhecer que eu tenho sombras é o primeiro grande passo. Dizer, poxa, eu tenho sombras, sou um ser humano e como qualquer ser humano eu tenho sombras. Todos têm sombra. Jung diz, aquele que não tem sombra não é mais vivo, não é um ser vivo, né? Deixou de ser humano. Porque isso, a sombra nos torna humanos. Isso é muito legal. Né? 2 é aceitar. Então, eu reconheço e eu vou aceitar que dentro de cada um de nós existem partes lindas e não tão lindas. Existe um assassino, existe um trapaceiro, existe uma pessoa amorosa também, existe uma pessoa cheia de virtudes também, de gratidão. Ou seja, dentro de mim existe o bom e o ruim. Existe luz, existe sombra, existe o amor e o desamor, né? Existe a compaixão, mas existe a ira também, a raiva. Eu tenho tudo isso. Então, reconhecer e aceitar isso é o primeiro grande passo. Eu diria que é a primeira grande passada na jornada, né? E aí vem o terceiro processo, que é a jornada presente da psicologia junguiana, né? Da psicologia analítica, que é o quê? A integração das sombras. No processo terapêutico da psicologia junguiana, né? A psicologia analítica, é um processo de integração das sombras. Você só chega no self, né, no si mesmo, a partir da integração das sombras. Não tem como fugir delas, se você quer entrar na profundidade do seu ser. Então, a jornada do herói, todo herói ele desce lá para o Hades, desce para o inferno. Ele tem que mergulhar nos seus infernos. O que é isso? É exatamente a integração dessas. Porque quando sobe, ele sobe com esses monstros internos integrados. Essa é a força, né? Vamos dizer assim, dessa jornada. Então, integrar as sombras é trazer o poder delas, é trazer a força delas, é trazer a aceitação delas dentro da gente. Para quê? Para que aí eu possa me conectar com a minha essência, com o meu self, certo? E aí vem a quarta etapa, né? Que todo processo de cura e autocura nos convida a uma decisão, né? A partir do momento que eu olho para tudo isso, que eu vi, eu aceitei, eu integrei isso, qual a decisão que eu tomo agora? O que é que eu vou fazer, né? Que decisão, o que é que eu decido fazer da minha vida, né? Que história eu vou começar a contar agora sobre mim mesmo, né? Porque assim, gente, a história, o que passou, passou, não tem como eu mudar, certo? O fato é o fato, aconteceu, não tem como eu mudar. Mas a forma de eu contar o fato, isso tem capacidade, nós temos a capacidade de mudar. Eu posso contar a minha história na vítima, no coitadinho, eu tive uma vida miserável, eu passei fome, eu morei na comunidade, eu não sei o quê. Isso é uma forma de contar. Outra é, cara, eu tive uma vida muito difícil, muito desafiante, eu passei fome, eu vivi em comunidade, mas tudo isso me tornou um ser forte, capaz de encarar a vida, de lidar com desafios, e eu não tenho medo de nada que vem pela minha frente, porque eu já passei por tanta coisa, que o que vem agora eu encaro. É a mesma história, mas contada de 2 formas diferentes. E aí, a quinta etapa, né? A partir do momento que eu decido, eu vou aqui, eu integro isso dentro de mim, eu vou para cima, eu não vou mais estar chorando as pitangas, agora eu vou eu vou encarar a vida, né, de uma forma diferente. Aí você vai entrar agora para assumir o quê? Que é a questão da autorresponsabilidade. Se sua vida, meu querido e minha querida, tá uma droga, né? Tá péssima, parabéns, foi você. É duro ouvir isso, né? Dói, né? Quando eu disse para o paciente, às vezes é bem dolorida essa frase, né? Se sua vida está maravilhosa, você está bem, né, nas relações, está próspero, está abundante no seu viver, né? Também parabéns, foi você. Então, assim, a autorresponsabilidade é o que a gente vai chamar na jornada Luz e Sombra, assumir, né? Assumir sua jornada, a sua responsabilidade pela sua vida. Chega de terceirizar as tuas dores, os teus problemas para os outros. Se sua vida está ruim, você tem uma grande parcela disso aí, certo? Se está ótima, também você tem uma grande parcela disso aí. E a partir daí, se está ruim e eu quero mudar, só tem uma pessoa de fato que pode mudar a sua vida. Você.
Não tem nem pai, nem mãe, nem marido, nem esposa, nem amigo, nem chefe, nem colega, nem Deus. Não que eu não acredito no sobrenatural de Deus, mas no sentido que tem uma parte que é nossa e Deus não vai fazer por nós, isso eu acredito verdadeiramente. Tem uma parte que eu tenho que fazer. Deus faz o impossível é com a gente. Mas o povo não quer fazer o possível. Deus me deu emprego, aí não vai buscar emprego, né? Deus me deu isso, aí não se prepara. Eu quero passar no concurso. Não estuda para o concurso. Gente, não existe isso, né? Isso daí é fantasia, né? É viver na fantasia. Então, assim, o divino ele faz, na minha concepção, né? Como teólogo também, o divino ele faz o que é o sobrenatural, o que é extra-humano. Mas o humano tem que fazer. É isso que a gente fala de assumir. É você dizer, olha, minha vida está assim, eu quero mudar minha vida e eu vou mudar. E a partir daí o movimento acontece. É isso que o Luz e Sombra convida cada um de vocês a olhar para essa vida com alta responsabilidade, que é uma palavra linda, todo mundo fala, mas na prática ninguém gosta de colocar no seu dia a dia. Mas é alta responsabilidade que vai mudar a vida da gente, tá? Que bom, né, Esther, ter feito esse podcast aqui com você no canal Luz e Sombra. Espero que a gente faça muitos outros. Muito bom. E que as pessoas deixem sugestão aí no nosso canal, né? Digam o que gostariam de que a gente se aprofundasse, trouxesse mais conhecimento. E aqueles que estão em dúvida aí, olha lá no site souluzesombra.com.br, olha lá nas nossas redes sociais também, Sou Luz e Sombra no Instagram, né? E conhece um pouco mais do treinamento, da jornada, da vivência, veja os depoimentos, veja as informações que tem lá. E quem sabe você não descobre que Luz e Sombra é para você, viu? Eu acho que é, viu? Se você está cansado da vida que você está vendo, que é uma vida nova, que tal você assumir as rédeas, né, da sua vida, as rédeas da sua história e transformar isso aí? E transformar o chumbo em ouro, né? Acessar o ouro mais precioso que tem dentro de vocês, que estão nas suas sombras, né? 95% das suas sombras são puro ouro. Acesse essa mina valiosa que tem dentro de você aí e viva uma nova vida. E viva o quê? Ó, sua melhor versão. Lembrando que a gente também disponibiliza um material gratuito no site, né? Para vocês iniciarem esse processo. Então, além, tem vídeos, tem ferramentas, tem um e-book gratuito. Então, olha, não perca essa oportunidade de começar agora a fazer uma mudança na sua vida e chegar ainda no final deste ano com muitas coisas dentro de você já bem diferentes. É isso. Obrigado, pessoal, e até a próxima, né? Até a próxima.